Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã. É um prazer novamente poder estar aqui expondo a Escritura Sagrada para abençoar a sua vida no dia de hoje. Enquanto ainda estamos enfrentando este momento de pandemia, nossos cultos serão assim, reunidos nos nossos lares e ouvindo a mensagem do Senhor. Nós voltamos na semana passada à exposição do Evangelho segundo Marcos e hoje nós vamos dar sequência, continuidade na exposição do capítulo de número 6. Leremos dos versos 7 até o verso de número 29. Então eu convido você para que abra sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica que farei nesse instante. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7 até o verso de número 29. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo, ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Eu queria convidar você agora, nesse instante, para juntos orarmos ao Senhor, pedindo que fale ao nosso coração nesse instante. Santo e eterno, glorioso Deus, o nosso Redentor,
Nós te louvamos, Deus, porque temos a oportunidade neste momento de reunirmos a nossa família, mesmo que seja na frente de um dispositivo, de um computador ou de uma televisão. Mas nós agora vamos ouvir a Tua palavra, a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho. E o clamor do nosso coração, Deus, é para que o Senhor toque na nossa vida, para que o Senhor fale conosco e para que o Senhor coloque em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor faça com que sejamos instruídos pela Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pregar expositivamente nos dá a oportunidade de nos aprofundarmos no texto bíblico e trabalharmos questões que muitas vezes poderiam até mesmo passar desapercebida para nós. Tem sido muito precioso estudar e conhecer a dinâmica do discipulado na exposição do Evangelho segundo Marcos. Quanto mais nos dedicamos à compreensão de um texto bíblico, mais nós vamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco e aquilo que Ele está tratando nesta passagem específica. Sendo assim, olhando para esse texto, eu gostaria de pensar com você sobre o seguinte tema nesta mensagem: o reino de Deus e o reino do eu. O reino de Deus e o reino do eu. Olhando para essas duas cenas históricas muito diferentes, nós vemos uma imagem muito maior e muito mais significativa do que o tamanho dessa pequena passagem aqui registrada no Evangelho de Marcos. O que realmente vemos aqui é uma colisão entre o reino de Deus e o reino deste mundo, entre o reino da luz e o reino das trevas, entre o reino de Deus e os reinos do eu. Existe aqui uma maneira real de que essa é a guerra das guerras. Essa é a guerra que ocorre em todas as situações, em todos os locais, em todas as circunstâncias, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Diante disso, eu quero lhe dizer algo muito importante. Você não pode viver em paz. Você não está em paz agora. Você não pode ter uma mentalidade de paz, porque isso não é paz, isso é guerra. E com a marcha em curso do reino de Deus, há uma guerra contra as coisas de Deus. Há uma guerra contra as coisas de Deus. Mas esta guerra será finalmente vencida e haverá um dia em que a guerra cessará e viveremos com Cristo e reinaremos com Cristo em paz para todo sempre, por toda a eternidade, louvando e adorando o nosso Deus. Portanto, o nosso pensamento agora deve ser: Senhor Jesus, volte, venha, Maranata, venha, ó Senhor Jesus, rapidamente volte. Mas essa guerra, queridos, continua, e você realmente vê isso retratado nessa passagem. Primeiramente, nós olhamos aqui e percebemos dos versos 7 a 12 uma transição significativa no ministério de Cristo e a mudança agora do reino de Deus. Pela primeira vez, os discípulos de Cristo não são mais testemunhas da obra do reino. Agora são chamados a participar da obra do reino. Este é um momento muito, mas muito significativo. Embora o chamado deles seja muito único e muito específico, isso é o começo do chamado de Deus para todo o seu povo. Se você é filho de Deus, você não apenas foi recebido em seu reino, mas você foi convocado para a obra do reino de Deus. E isso realmente começa neste momento em que o Senhor Jesus envia os 12 discípulos. Agora, eu quero apenas fazer algumas observações aqui a respeito desses aspectos. A primeira coisa que você nota é que Deus dá autoridade a esses discípulos. Você e eu, em nós mesmos, não temos capacidade de derrotar o mal. Nenhuma capacidade, nada, absolutamente nada. E assim, Deus não seria tão
cruel ao ponto de enviar os seus filhos para fazer o trabalho do seu reino sem lhes dar o poder necessário para fazer esse trabalho? Então, Jesus agora estende o seu poder além de si mesmo àqueles que ele envia em seu nome, para que eles possam, em sua pregação, em seu trabalho, fazer o trabalho do Messias, a obra do reino. E essa é a obra de libertação, a obra de cura do coração, de mudança, e que leva as pessoas ao arrependimento. A segunda coisa a notar é que Cristo pede que esses seus seguidores, os seus discípulos, não apenas preguem o Evangelho, mas vivam isso. Eles devem viver uma vida de fé. Eles devem viver dependentes de Deus. E assim, eles não levam nada para a jornada, nem provisões, nem dinheiro. Eles podem usar sandálias, eles podem levar uma túnica, mas é isso, somente isso. E assim, a própria fé que eles proclamariam em Deus, eles agora são chamados a viver nas suas experiências cotidianas. E não deveria ser assim para todos aqueles que são chamados por Jesus? De fato, não devemos viver o que cremos e o que pregamos? Querido, de fato é muito difícil doar aquilo que você não tem. Terceira coisa que vemos aqui, que notamos neste texto. A passagem também nos aponta para a seriedade da missão. Veja só o que diz o verso 10 e o verso de número 11. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. É uma diretriz estranha para os nossos dias. Mas aqui realmente está enraizado um costume hebraico. Quando um hebreu viajava além de Israel, quando voltasse das terras estrangeiras, eles deveriam sacudir o pó de suas sandálias para não trazer a poluição que pudessem ter encontrado naquele momento fora das fronteiras. Não é o que nós estamos fazendo nesses dias? Num certo sentido, até de maneira literal, se você sai para ir ao supermercado ou qualquer outro lugar, quando você chega em casa, você não entra em casa com o seu calçado que você usou. Para quê? Para não trazer a possibilidade de contaminação para a sua casa. Meus queridos, essa era uma declaração da seriedade dessa missão. Quando você ouve o Evangelho do Senhor Jesus, quando você escuta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você ouve a mensagem do reino, quando você é alcançado por essa mensagem, quando você ouve esse chamado ao arrependimento, existe apenas uma resposta adequada: fé, crença, confissão. Cada momento em que você ouve essa mensagem, você recebe uma incrível graça específica. E essa graça o responsabiliza por responder. O que estamos fazendo agora é muito sério, queridos, porque você foi escolhido pelo plano soberano de Deus para, através desse recurso, ouvir a palavra de Deus. E o próprio fato da graça ter atraído você para ouvir essa mensagem, agora o responsabiliza por aquilo que você está ouvindo. E eu pergunto a você, o que é que você vai fazer com o que Deus está falando com você agora? Esta não é uma experiência passiva, querido. Participar do culto, participar da mensagem não é uma experiência passiva. Você não é um consumidor de mensagem na internet, distante, alheio, só engordando o seu conhecimento bíblico. Você é objeto da glória, da graça específica. E essa graça chama você para uma resposta. A quarta coisa que notamos aqui é o sucesso dessa missão. Como essas pessoas sairiam na autoridade do Senhor Jesus Cristo e eles proclamariam fielmente a mensagem do arrependimento e proclamaram essa mensagem. As pessoas, nós vemos que elas foram libertas do mal, os doentes foram curados, os cativos foram libertados. E aí nós vemos agora um momento emocionante.
porque você vê o reino de Deus avançando, e este é o início de seu avanço mundial, até que haja literalmente milhões de pessoas que representam o Messias, que estão falando em seu nome, ministrando em todo o mundo, em vários lugares do planeta, proclamando a mensagem de redenção. Este é o começo, querido, dessa grande jornada do reino. Mas isso não é tudo o que está acontecendo. Marcos nos coloca na história falando sobre uma certa confusão que ainda acompanhava a identidade de Jesus Cristo, a identidade do Senhor. Foi difícil para as pessoas abraçarem a mensagem de que este era o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. As pessoas, apesar de ver todos os milagres, ainda tinham dificuldade de entender que Jesus era o Messias. Nós vemos na sequência do texto que alguns diziam, ele é Elias, ainda outros, é o profeta, um dos profetas, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E aí vinha essa concepção de alguns dizerem que ele era Elias ou um dos profetas, mas agora Herodes teve a sua própria interpretação pessoal sobre tudo isso. Ele transmite a sua cosmovisão manchada pelo pecado. É a interpretação de um sentimento de culpa, de um homem pagão e supersticioso, que agora interpreta sobre essa situação. Ele estava convencido de que João havia ressuscitado dentre os mortos. O João a quem ele havia decapitado, e estava lá para incomodá-lo. E aqui então está a história a partir dos versos 21 e 29. João havia pregado, João Batista pregou uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que confrontou Herodes, ele chamou Herodes ao arrependimento. Que ato corajoso, queridos, porque Herodes havia cometido adultério em se casar com a esposa do seu irmão, e João não mediu nenhuma palavra. Essa declaração indignou a esposa de Herodes, Herodias. Ela ficou passada com isso tudo. Ela queria que João fosse morto. Ela ficou irada com isso. E Herodes sabia que João era um homem justo. Não estava disposto a fazer isso e matar João e fazer mal contra João. Mas esse homem incrédulo e confuso tinha um coração perturbado. Porque, por um lado, ele tinha João em segurança, preso, ou seja, preso sob os seus cuidados, e odiava a sua mensagem, a mensagem que João pregava de arrependimento. Por outro lado, ele estava estranhamente atraído pela mensagem de João, e realmente não queria lhe fazer mal. Essa é a configuração para o que acontece aqui. Eu não sei se eu consigo pensar com você, e nós podemos pensar aqui nessa cena que é descrita a seguir. Pensa comigo, no aniversário de Herodes foi oferecido um grande banquete, e todos os líderes mais importantes, militares, os nobres, todos aqueles que serviam, toda a sociedade importante ali de Herodes estava lá naquele banquete, e só estes homens poderosos. E diz o texto que no final do banquete, a filha de Herodias entrou dançando e agradou Herodes e os seus convidados. E aqui nós temos provavelmente uma cena nessa festa onde essa moça de maneira sedutora agrada esses homens, mas principalmente a Herodes. E este é levado a dizer coisas terríveis. Coisas que até ele mesmo não podia cumprir. Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Agora, é uma promessa interessante, porque ele não tinha capacidade de libertar o seu reino, porque ele era um pretetorado romano e não podia fazer essa escolha. Mas ele está agindo como quem acha que tem esse poder. E é este o momento de Herodias, e ela aproveita o momento. A filha vem até ela e diz, o que eu devo pedir? Vem até a sua mãe e fala assim, o que eu devo pedir? A mãe diz, peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Você pode tentar agora imaginar essa cena?
Queridos, isso é sexo, poder, orgulho e assassinato. Olha só a trama disso tudo. E agora Herodes, em frente dos seus líderes, dos militares, dos nobres, da sociedade ali, embora ele esteja triste de coração, não quer ser envergonhado, então ele realmente concede o pedido da jovem e executa João Batista. Agora, por que este homem está sendo assassinado? Porque ele foi fiel à proclamação dessa mensagem de arrependimento. Não importa quem a mensagem ofenda, ele foi fiel à mensagem. E no mesmo prato que anteriormente pilhas de carne teriam sido trazidas a esta festa, vem agora a cabeça desse homem justo. Deixa somente se agarrar a essa cena. Nós vemos aqui a filha de Herodias, uma cena difícil de imaginar, trazendo a cabeça sangrenta de João Batista para sua mãe. E os discípulos de João tomam, logo depois disso, o seu corpo e agora mutilado, colocam ele no túmulo. Veja o que você tem aqui, querido. É o movimento do reino de Deus colidindo com as trevas do reino deste mundo. É essa colisão que ocorre no corpo de João Batista, na vida de João Batista. Agora eu quero que você pense comigo. Por que esse tipo de passagem está na Escritura Sagrada? Por que esse tipo de passagem está na Bíblia? O que isso significa para você? O que isso significa para mim? Pense comigo, querido, por um momento. As Escrituras dizem que toda a palavra de Deus está escrita para que sejamos adequados e equipados para todo bom trabalho. Essa passagem está escrita não apenas para lhe dar uma história. Essa passagem foi escrita para equipá-lo para aquilo que Deus chamou você para ser e fazer, para aquilo que Deus chamou você para realizar neste mundo. Há sim um propósito prático do Evangelho para o seu coração, para o meu coração, para a nossa vida aqui nessa passagem do Evangelho de Marcos. E Marcos coloca este novo movimento do reino de Deus bem ao lado dessa história horrível do martírio de João Batista. Portanto, eu quero pensar com você aqui em algumas questões. Eu quero trazer algumas implicações, algumas aplicações para a nossa vida que nós devemos refletir e pensar. Primeira coisa, você deve ser lembrado novamente da sedução e da destrutividade do pecado. O poder do pecado nos embriaga, queridos, nos entorpece, ele distorce os desejos do nosso coração. O orgulho é uma coisa perigosa, é devastadora. As invenções da ira e da raiva farão com que você faça coisas que nunca deveria pensar em fazer. Sexo como entretenimento é perigoso, é viciante. Ouça, meu querido, o pecado nunca leva você a uma boa direção. O pecado nunca leva você a uma boa direção. O pecado nunca resulta em coisas boas. O pecado nunca tem uma boa colheita. Nunca, nunca, meu querido. Ele sempre nos levará à destruição. Sempre leva à morte. Não é para brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. E talvez você esteja longe de Herodes e Herodias, mas toda vez que você cede a algo que está fora dos limites de Deus, do padrão de Deus, você entra em perigo e destruição, meu querido. Eu receio que estejamos desgastados por uma cultura que não leva mais a sério o pecado. Isso, infelizmente, tem atrapalhado a nossa vida como igreja. E assim a Bíblia nos confronta, a Bíblia é honesta, ela nos confronta em nossa realidade pecaminosa e nos lembra em cada momento de quem nós somos e quem Deus é. Segunda implicação importante. Há uma segunda coisa aqui que eu quero lembrar você. O Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho faz com que pensemos coisas sobre nós mesmos que eu não quero pensar, que você não quer pensar. O Evangelho ensina que a vida não gira em torno de nós mesmos, que não estamos no centro do universo, como muitas vezes achamos que estamos. Deus é que está no centro e no controle de todas as coisas.
Nós não temos o direito de escrever as próprias regras da nossa vida e vivermos do jeito que nós desejamos. O Evangelho, queridos, nos coloca em um mundo que é governado por uma autoridade, o Senhor, o Deus soberano, o Deus glorioso. E Ele tem limites que Ele colocou nesse mundo, para a minha vida e para a sua vida, e a palavra de Deus mostra isso. Nós não pertencemos a nós mesmos, e isso é o que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos ensina que o maior problema na vida existe dentro de nós mesmos, e não fora de nós, que temos algo dentro de nós, e isso é destrutivo, e levará a nossa morte. É o pecado, querido, é o pecado que habita em nós. Mas o Evangelho ensina que nós não podemos fazer nada a não ser sermos resgatados pessoalmente por meio da graça do Senhor Jesus. Essa é uma mensagem difícil, queridos. Muitos de nós, embora tenhamos sido alcançados por esse Evangelho da graça, ainda temos lutas. E quando alguém o confronta com uma de suas fraquezas ou com um fracasso, o que é que acontece com você? Como é que você reage? Você diz: muito obrigado, eu realmente sou um pecador, eu preciso ser lembrado disso constantemente, de novo e de novo e de novo. Sabe, queridos, eu tenho alguns amigos que principalmente têm falado ao meu coração, e a minha esposa também, que sempre me lembra de quem eu sou e dos meus pecados e me conduzem à cruz. Mas via de regra, primeiramente, essa não é a minha primeira resposta. Sinceramente, queridos, não é algo que eu vejo frequentemente na minha vida e na vida dos outros. Frequentemente, a nossa resposta é se defender. É defender a nossa justiça própria. Nós não pensamos na nossa fraqueza. É por isso que, em muitas ocasiões que somos confrontados pelo Evangelho, nós ficamos ofendidos. É difícil abraçarmos a realidade dessa mensagem. Portanto, meu querido, eu e você precisamos dessa graça, tanto agora como lá na primeira vez que nós somos tocados pelo Santo Espírito para crer no Evangelho. Existe aqui, queridos, um perigo para nós, e ainda será danoso enquanto o pecado habitar em nós e nós vivemos neste mundo em guerra. Terceira implicação que nós podemos ver nesta passagem, nós vemos a soberania de Deus. Esse movimento do reino de Deus e sua colisão com o reino das trevas não é uma surpresa para Deus. Está declarado em toda a Escritura, em toda a história da redenção. A vida desse homem justo foi ordenada por Deus. Foi ordenado que ele prepararia o caminho para Cristo. Esse era o propósito de João Batista. Foi ordenado que ele diria essa mensagem que era tão ofensiva a Herodes, mas tão necessária. Deus, ele não fica apavorado ou atônito ou é pego de surpresa nesse momento. Nós precisamos entender que o que é surpresa para nós, o que é surpresa na nossa vida, não é surpresa para Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele planeja todas as coisas, dele é o domínio sobre tudo que existe. É difícil para nós saber que nós não somos soberanos, que nós não estamos no controle. Deus é soberano e Ele escreveu e sabe de toda a história e do final da história. Portanto, querido, descanse nele, desfrute do descanso soberano nesse Senhor. Mas eu quero ver ainda uma quarta implicação. Há uma quarta coisa aqui, que é o plano imparável da redenção. O reino de Deus não pode ser frustrado. E é uma coisa incrível, diante da morte desse homem justo, que o reino de Deus, ele continua. E ele está explodindo no mesmo momento, porque o reino de Deus virá. O seu plano eterno será realizado, será concretizado. Sempre que você se dedicar à obra do reino de Deus, saiba que por mais que você não veja aparentes resultados, você está se entregando a algo que é verdadeiro e com certeza será bem sucedido. Mais algumas questões aqui e eu encerro. Essa passagem, queridos, realmente prenuncia a cruz de Cristo, porque João Batista veio preparar o caminho de Cristo. O Senhor Jesus seria levado à morte, mesmo sendo inocente, por um criminoso, e ele iria morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mesmo sem ter cometido pecado algum, crime algum, ele jamais pecou, ele morreu pelo nosso pecado. Em sua morte,
há uma promessa para nós. Há uma promessa de perdão, há uma promessa de vida eterna. E por fim, meu querido, um texto como esse nos deve fazer desejar a eternidade, desejar a vitória final, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O pecado, meu amado, será derrotado para sempre. A morte vai morrer. O reino desse mundo será finalmente esmagado para sempre. E viveremos nos novos céus e nova terra para todo sempre, em retidão, santidade, verdade e paz. Qual é o chamado desse texto para a nossa vida, querido? Esteja ciente da guerra, esteja ciente dessa colisão. Onde essa guerra acontece? Essa guerra entre o reino de Deus e o reino deste mundo, essa guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, esta guerra entre o reino do eu e o reino de Deus, essa batalha, querido, é travada no território do nosso coração. Especialmente nesses dias que nós estamos vivenciando, nos dias que estamos vivendo. Muito provavelmente houve momentos em que fomos tentados a fazer coisas com as nossas próprias mãos, fazer as coisas do nosso jeito. E isso, em alguns instantes, até nos parece a melhor saída, agir como se fôssemos autônomos e autossuficientes. Talvez houve momentos em que as coisas desse mundo pareciam mais atraentes para você do que as coisas de Deus. Talvez houve momentos em que as mentiras sedutoras fossem sussurradas em seus ouvidos. Deus não se importa com você. Deus não sabe. Deus não entende. Ele não está com você. Ele não é fiel. Ele não é fiel às suas promessas. As suas promessas não são verdadeiras. Meu querido, não dê ouvidos às vozes do pecado, à filosofia deste mundo. Não esqueça da redenção, não esqueça do seu chamado em Cristo. Esse é um chamado à humildade, à seriedade e à guerra. E a guerra, pela graça de Deus, nós encontramos muito maior alegria no reino de Deus do que em qualquer outra coisa, do que em prazeres que qualquer outro reino possa nos oferecer. Que você possa, querido, ser abençoado profundamente e guardado pelo Senhor em cada instante, confiando no nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus derrame graça sobre você e sobre a sua família.